Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa primeira aula de epístolas paulinas e gerais, iniciando aqui a nossa matéria. Quando nós falamos de epístolas paulinas, estamos falando das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Quando nós falamos de epístolas gerais ou universais, estamos falando das outras epístolas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas tiveram outros autores, autor anônimo, Pedro, Tiago, João, Judas o menor, não confunda, esse Judas não é o Iscariotes. E assim nós estamos fazendo a nossa introdução em nossa matéria. Amém? A teologia de Paulo não está expressa em um tratado sistemático, um sistema. Não, o contexto, quando você vai enxergar a teologia de Paulo, é uma teologia que nós hoje enxergamos, teologia bíblica, é a interpretação teológica, né? Está expresso em 13 epístolas, escritas em um período de pelo menos 15 anos, para pelo menos umas 7 igrejas e 2 indivíduos diferentes. Então, essa teologia paulina, ela está estruturada nessa forma. E vamos lá, porque nós temos ainda aí muita coisa a estarmos examinando. Bem, para iniciar, a estrutura do Novo Testamento contém 27 livros. O Antigo Testamento são 39 livros. O Novo Testamento, 27. Então, somando assim, dá o total de 66 livros. 66. Bem, na estrutura do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, temos 21 epístolas, são 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais, e temos um livro de profecia apocalíptico, que é o livro de Apocalipse, escrito pelo evangelista João. Estamos aqui analisando, eu já focalizei o quadro, já mostrei para vocês ali, conteúdos que eu estou falando aqui, está exposto em nosso quadro de aula. Com relação às epístolas paulinas, vamos estar fazendo aqui a apresentação das epístolas. Nós temos nesse grupo das epístolas paulinas, nessa apresentação das epístolas, a primeira parte, que são as grandes epístolas. Então nós temos a epístola aos Gálatas, as igrejas da região da Galácia. Nós temos a primeira epístola aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, na Macedônia. A segunda epístola aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Coríntios, a igreja de Corinto, na Grécia. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. E a epístola aos Romanos. Então isso aí é o grupo das grandes epístolas. Temos também as chamadas as epístolas do cativeiro. Por que o nome epístolas do cativeiro? Porque foram escritas durante um período em que o apóstolo Paulo estava preso. Quais são? A epístola aos Efésios, a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. A epístola aos Colossenses, a igreja de Colosso.
a epístola a Filemão, o homem de Deus, o Filemão que morava em Colosso. Temos também a epístola aos Filipenses, a igreja de Filipos, ok? Bem, também temos as epístolas pastorais. As epístolas pastorais são 3 epístolas. A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a epístola a Tito e também a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Temos também, além das epístolas paulinas, as chamadas epístolas gerais ou universais, que compõem 8 livros, 8 epístolas. Aos Hebreus, a epístola de Tiago, a primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, a primeira epístola. Quando a gente fala epístola, estamos falando de cartas. Então, a primeira epístola de João, a segunda de João e a terceira de João. E temos a epístola de Judas, irmão do Senhor. Alguns usam o termo meio-irmão do Senhor, certo? Eu botei aqui no quadro também, vamos estar examinando, analisando o conjunto de epístolas. O primeiro conjunto de epístolas. Vamos lá. As primeiras epístolas que citaremos a seguir têm por objetivo ensinar a doutrina da nova aliança, do Novo Testamento, do novo pacto, do ponto de vista da pregação do Evangelho a judeus e gentios, com o objetivo de direcionar o povo da nova aliança. Quem é esse povo da nova aliança? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. As epístolas são manuais de controvérsia doutrinária, decorrentes do processo de evangelização, tanto para gentios quanto para judeus. Os primeiros pilares estão sendo colocados para a formação do povo da nova aliança. Esses textos nascem ligados às necessidades da igreja cristã primitiva, na sua fundação e posterior expansão, o crescimento da igreja. A grande expansão do cristianismo primitivo tornou necessário começar a transmitir por escrito os pontos essenciais da nova doutrina em Cristo. Então, dentro desse nosso primeiro conjunto de epístolas, temos aqui a epístola, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas trata do problema mais importante que surgiu no início do cristianismo. Qual foi? A relação entre o cristianismo e o judaísmo. Temos também 1º e 2º Tessalonicenses. Foram escritos com o intuito de corrigir os conceitos escatológicos errados. 1º e 2º Coríntios. O problema ou razão para a escrita desses 2 livros é colocar
explicar e reafirmar, em face das tendências dos judaizantes, os temas fundamentais da doutrina de Jesus, tais como a justificação pela fé a partir do desenvolvimento e interpretação das Escrituras. Romanos, a importância da epístola aos Romanos está sem dúvida na polêmica com o judaísmo da época. A justificação pela fé é a estrutura central para esta importante epístola. Seguindo o itinerário do restante das epístolas escritas por Paulo, elas foram divididas em dois grupos importantes, as chamadas epístolas do cativeiro e as chamadas epístolas pastorais. Todos eles foram escritos com o intuito de direcionar universalmente o povo de Deus, e este seria um segundo passo em relação à intenção na escrita das epístolas. Então, vamos lá. As epístolas do cativeiro, que é a nossa letra B aqui. Essa expressão que designa as cartas de autoria paulina, em que se faz alusão ao cativeiro de Paulo. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo estava na prisão de Filipos, foi cativo em Cesareia e depois em Roma. Durante seu cativeiro, Paulo escreveu as seguintes epístolas. Vamos lá. A epístola aos Efésios, a igreja de Éfeso. O assunto dessa epístola é a posição preeminente de Cristo na provisão divina para a salvação do homem. Temos também a epístola a Filemão. Onésimo, um escravo de Filemão, ele fugiu em direção a Roma, carregando até mesmo pertences do seu dono. Ali, na cidade de Roma, onde conheceu Paulo e por meio de sua pregação, ele, o Onésimo, se converte ao cristianismo, se converte a Jesus. E o apóstolo o aconselha a voltar ao seu dono e escreve a epístola com a intenção de suavizar o reencontro. A epístola a Filemão. Temos também a epístola aos Colossenses. De acordo com o conteúdo da epístola, um duplo erro doutrinário ameaça a igreja de Colosso. Qual erro? Por um lado, certo retorno aos ritos judaicos, estavam judaizando a igreja, algo que se repete na igreja hoje, nosso tempo odierno. E as tendências ascendentes. Por outro lado, uma certa tendência a adotar postulados filosóficos, conceitos da filosofia pagã para dentro da igreja de Colosso. Também temos outra epístola da prisão, do cativeiro, Filipenses, a igreja de Filipos.
O tema principal da epístola é alegria em Cristo no meio de dificuldades. Paulo fala sobre a alegria que sente apesar das dificuldades que está passando. Então, essas foram as epístolas do cativeiro. Nós temos também as epístolas pastorais. As epístolas que compõem este grupo são, na opinião de alguns especialistas, um tipo de diretórios para o uso dos pastores da igreja. Estas epístolas são a epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, contém de forma básica instruções sobre como os negócios da igreja devem ser conduzidos e administrados. E temos a primeira e a segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem pregador, jovem pastor Timóteo. Paulo se dirige ao jovem pregador Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, a quem aconselha a se comportar de maneira correta na edificação da igreja que Deus lhe confiou. Então, estamos aí analisando esse conjunto das epístolas paulinas. Pastor, não vai estar agora falando das epístolas gerais? As epístolas gerais nós iremos falar posteriormente em outra aula, certo? Fazer o resuminho delas, está falando. Vamos fazer o seguinte, temos muito conhecimento pela frente. Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus.